A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Queridíssimos e queridíssimas, para quem não me conhece, eu sou a apresentadora Cláudia Martins, terapeuta holística e também profissional de educação física, e nós estamos aqui com muito amor com esse nosso programa Vida Plena. É um programa para você, feito para você, que fala sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Deixe sua sugestão, entra lá no Instagram, entra nas nossas redes sociais, deixa aí no YouTube um comentário, que vai me ajudar muito. Dá o teu like. Você sabe como funciona o YouTube. Ele só vai impulsionar o nosso programa se você me ajudar e compartilhar e dar o like. Não esquece do teu like, tá bom? Eu faço isso aqui para você com muito amor. Hoje eu vou contar para vocês o que nós teremos hoje aqui. Hoje nós receberemos o astrólogo e terapeuta Amir Hamad. Ele vai falar para a gente um assunto muito importante. Ele vai falar para a gente sobre o pensamento positivo, a importância do pensamento positivo, o que isso pode gerar no nosso corpo e o que a negatividade também, o reclamar demais, também causa de nocivo na nossa vida. Então fica aí que você vai gostar da nossa programação. Lógico, teremos comidinha fit especial, teremos também uma atividade com yoga, que vamos abrir o chakra de base, o chakra de abertura de pés no chão, de enraizamento, enrolei a língua agora, que são os guerreiros, né? Guerreiro 1, 2 e 3. E depois você vai acompanhar comigo. Então é tudo isso feito para você com muito amor. Não saia daí. E agora eu vou te mostrar a minha roupa. Vamos dar uma olhadinha nessa roupa que eu estou usando hoje? E eu estou usando hoje um vestido da Skunk branco, lindíssimo. Um vestido branco para você usar agora no Natal ou no Ano Novo. Vai ficar muito elegante. Mas ele não se limita somente a você usar nas festas. Você pode usar numa ocasião casual, com uma rasteirinha de várias cores. Lindíssimo. Filomena Cecília. Boutique Filomena Cecília. Você vai encontrar as roupas mais lindas de São João da Boa Vista. E agora vamos dar uma olhada de pertinho nesse colar. É um colar de miçangas, um lindo colar que lembra um croque, que você compôs numa roupa branca e vai ficar muito interessante para esse final de ano, para as festas de final de ano. Então, essa é Rita Dias Pinheiro, é uma semi-joia da Rita Dias Pinheiro. Você encontra também
na Filomena Cecília. Não é linda? Eu amei esse vestido branco. Você pode usar no Ano Novo, você pode usar no Natal, né? Agora estamos chegando pertinho das festas. Nós vamos agora para a nossa entrevista com o Amir. Vamos lá comigo. E agora estamos aqui recebendo, ele é astrólogo e terapeuta, é o Amir Hamad. Ele é esposo da Sullivan Sena, lembra? Ela esteve aqui com a gente. E, querido, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por ter vindo aqui, ter dado um pouquinho do seu tempo para a gente. E hoje vamos falar de um assunto assim que eu considero muito importante nos dias de hoje. Eu considero uma das coisas mais importantes. É uma questão de, não é de religião, é espiritualidade, né? Porque a gente sempre fala isso, né? Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu estou falando de espiritualidade. Então o pensamento positivo, o quanto é importante a gente ser positivo, né? E como é nocivo a nossa mente, a nossa vida, a nossa saúde, pensamentos negativos, que muitas vezes já acontece instantaneamente. Quando você pensa em algo, às vezes a gente já vai para o negativo. Ah, mas acho que não vai dar. Não. Então é isso que eu queria que você falasse, Amir. Você entende disso maravilhosamente bem sobre isso. Então fala para o nosso espectador a importância de se ter uma mente positiva e tudo mais que você puder falar para a gente sobre isso. Arro, pessoal, gratidão, fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Bom, pensamento positivo realmente ele é muito importante, eu gosto muito desse assunto. E sim, né, pela própria ciência, pela biologia, a gente é meio que programado para pensar negativo. Por quê? É só você imaginar que se a gente morasse na floresta, na caverna, como muitos milhões de anos a gente morou, a gente tinha que ficar preocupado com tudo. Então a gente tinha que ficar preocupado com um tigre que poderia nos atacar, com uma cobra, com a questão de conseguir comida. Então o nosso cérebro ele é meio que programado, biologicamente, muito profundamente, para olhar para o negativo. Então a tendência do ser humano, a tendência do nosso cérebro já é realmente focar no negativo e o que vai dar errado, ficar com medo e assim por diante. São emoções muito profundas, muito enraizadas. Porém, isso com certeza afeta a nossa biologia, afeta inclusive a nossa saúde, né, como foi falado. E eu quero trazer para vocês aqui um livro para a gente poder conversar sobre ele, que é o Biologia da Crença, acho que está aparecendo aí, do Bruce Lipton. Ele é um pesquisador, né, que falou muito sobre isso, e ele coloca aqui, né, a Biologia da Crença, o poder da consciência sobre a matéria e os milagres. E esse livro aqui ele é cheio de pesquisa, é cheio de referência, mostrando que sim, os nossos pensamentos, eles afetam as nossas células, eles afetam totalmente o nosso corpo. E, claro, se a gente está pensando positivo, se a gente está numa mente que está feliz, assim, na alegria, né, ativa o nosso chakra cardíaco, nossa glândula timo, algo assim, duas situações, né, algo que a gente pensa com muita frequência, ou seja, aquela emoção negativa que fica frequentemente com a gente, sensação no nosso corpo, ou uma emoção muito forte, uma emoção que vem como se fosse um trauma. Então, um grande medo, um abuso, alguma coisa que aconteceu, também somatiza no nosso corpo. Então, a nossa mente ela tem uma tendência, né, o nosso cérebro ele tem uma tendência a valorizar o negativo, a olhar para o negativo, só que isso é o lado mais animal, esse é o lado do cérebro límbico. Esse é o lado que ele é meio que automático. Ele tem a sua função, sim, para a sobrevivência. Ou seja, ele ajuda a gente a sobreviver. Então, eu moro aqui no meio do mato, né? Eu moro perto da floresta, da trilha. E quando você está andando na floresta, você tem que ter uma atenção, porque pode ter uma cobra, pode ter uma aranha, pode ter até onça, tem por aqui. Então, é como se o nosso cérebro ele fosse, né, programado para olhar para o negativo. Para olhar para uma flor, para olhar para uma bela árvore, não é uma coisa tão natural, vamos dizer assim. A gente tem que treinar a nossa mente, já uma mente que eu diria que é mais humana, sair um pouquinho do lado animal, que é o nosso córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia, né, da maioria dos animais. Então, a gente tem um sistema límbico, né, que é o cérebro mais primitivo, que é totalmente ligado aos animais, ou seja, instinto de sobrevivência. Preciso me alimentar, preciso me reproduzir, né, preciso me proteger de alguma coisa, né, manter ali a minha vida. E a gente tem um córtex pré-frontal, que aí é algo que veio do ser humano, né, que foi sendo desenvolvido, que traz o pensamento. Então, eu diria que
o pensar negativo ele acaba sendo meio que automático, né? Eu queria até dar um exemplo, né? Imagina que você está andando numa estrada, está dirigindo, e de repente vem alguém e te dá uma fechada, faz alguma coisa ali que, né, prejudica ali, você fica com medo. Por quê? Porque quando alguém te dá uma fechada na estrada, o que isso traz para você? Um risco da sua vida, né, e da vida de quem está ali com você junto. Então a tendência da reatividade, primeiro que esse sistema que é automático na gente, é um sistema rápido, né, ele toma ali ação, ele pisa no freio, ele desvia, ele faz alguma coisa muito rápida, mas logo vem aquele impulso da raiva. Então, a maioria das pessoas vai ter uma tendência o quê? A tomar uma fechada, vai xingar, vai brigar, vai querer, né, entrar na raiva com a pessoa. Então, isso é automático. Agora, se a gente aciona o nosso lado racional, o nosso córtex pré-frontal, o lado pensamento, que é mais humano, a gente meio que freia esse impulso, esse impulso vem, a gente dá uma freada nele, e para isso é muito importante a meditação. Quando a gente treina a meditação, a gente está literalmente aumentando essa massa cinzenta, aumentando, né, a parte ali do córtex pré-frontal, a gente tem essa possibilidade de frear esse impulso e pensar e refletir. E aí é muito interessante, porque eu era dessa pessoa, né, que ficava com muita raiva no trânsito, e alguém me fechava, fazer alguma coisa, vinha aquela raiva, eu já queria, né, fazer alguma coisa ali. Mas hoje não, hoje eu paro, penso, respiro. Quando você traz o elemento ar ele alimenta o pensamento, esse pensamento racional, e a primeira coisa que vem o pensamento lógico vai falar, para que eu vou, né, xingar, para que eu vou brigar, para que eu vou entrar num conflito, né? Ainda mais que a gente sabe hoje, né, quem que vai estar ali do outro lado, o que pode acontecer, mas mais ainda, quando a gente vai um pouquinho além, a gente começa a pensar, bom, essa pessoa, talvez ela esteja levando alguém para o hospital, talvez ela esteja com um problema ali, precise ir muito rápido, talvez ela não tenha experiência para dirigir, você começa até a entender. E por pior que você fala, não, a pessoa fez maldade mesmo, a pessoa fez ali, você vai ter compaixão, né, que você vai falar, bom, essa pessoa está inconsciente, ela não sabe o que ela está fazendo. Então essa é a importância da gente poder trabalhar a nossa mente racional, que ajuda a gente a sair do negativo. Então, o pensar negativo, ele acaba sendo natural. Eu quero mostrar um outro livro aqui para vocês, esse livro aqui chamado Inteligência Positiva, que é de um autor chamado Isaac Chamini. Ele é um pesquisador também, é professor lá, acho que é de Stanford, se não me engano, e ele trouxe aqui um estudo muito legal. Tudo isso a gente já fala na espiritualidade, né? Pela espiritualidade a gente já fala sobre as leis herméticas, né, que é a lei do mentalismo, ou seja, se a sua mente está pensando sempre coisa negativa, a tendência é a gente entrar numa vibração, numa frequência, que vai entrar em ressonância e vai atrair coisas negativas, né? Então a gente tem que fazer com que nossa mente foque no positivo para que a gente possa entrar numa ressonância de coisas positivas. Mas nesse livro ele traz muitas pesquisas hoje, modernas, sendo feitas, muito interessantes. Ele traz um conceito aqui, né, chamado de músculo QP ou inteligência QP, né, que é o quociente positivo, e que tem um teste, literalmente, né, você pode entrar no site, né, do livro, fazer um teste para saber qual que é o seu nível de inteligência QP. E ele fala que a gente tem que estar acima dos 75%, né? Ou seja, não adianta você ser 50% pensamento positivo e 50% negativo. O ideal é que seja 75% para cima. Por quê? Porque o pensamento negativo ele tem muito peso, né? A gente acaba dando muito valor para isso. Basta observar que hoje em dia, em rede social, a gente posta algum conteúdo, posta alguma coisa ali na rede social, tem lá 100 comentários positivos, as pessoas elogiando, as pessoas gostando, mas aí uma pessoa ali critica. Geralmente, a maioria das pessoas vai dar mais atenção para o quê? Para quê? Para aquele que criticou, né? Como se aquelas 100 pessoas que parabenizaram, falaram bem, perdesse o valor porque aquele que começou a falar mal, xingar, vem, parece com um peso muito grande, né? Então é um treino realmente que a gente pode fazer para poder se manter no positivo. Agora o que acontece? Esse próprio livro ele vem falar sobre o que ele chama de sabotadores, porque eles existem dentro da gente. Os sabotadores eles estão ligados àquilo que eu comentei do cérebro límbico, né? Que é um cérebro mais animal ligado à sobrevivência. Então os sabotadores eles são colocados dentro da gente, né? Eles são instalados ali principalmente ao longo da infância, como eu falei, né? Alguns traumas, algumas emoções muito fortes que nos marcam, né? E também alguma coisa de repetição que vai acontecendo, que a gente vai aprendendo, né, ao longo do tempo, fica ali aquele sabotador. Aquele sabotador, ele nasceu, e no livro ele descreve, né, 9 sabotadores, ele fala ali do principal, que é o crítico, o julgador, que existe em todo mundo, muito forte, e ele fala de outros sabotadores que complementam ele. Então esses sabotadores, eles são criados inicialmente para nos proteger, assim como o pensamento negativo.
É aquela coisa, né? Se eu estou andando numa floresta, eu tenho que me preocupar se eu vou pisar numa cobra, né? Essa é a minha preocupação maior. Se vai ter uma flor bonita ali para eu poder olhar, é uma preocupação secundária, porque a flor, se eu não ver ela, eu não vou morrer. Agora, se eu pisar na cobra e a cobra me picar, eu posso morrer. Então, a parte negativa tende a ter um peso muito grande. Mas qual que é a questão? Como eu falei, essa parte negativa é ligada à parte animal nossa, a parte mais do cérebro reptiliano, límbico e assim por diante. E hoje, para a nossa sociedade, a gente já não vive mais tão assim, né? Então, assim, por mais que eu more no mato, eu não moro numa caverna, né? Então, se a gente morasse numa caverna, você ainda tem que dormir ali e se preocupar, porque vai estar escuro, vai ter uma aranha aqui, vai ter um escorpião, vai entrar uma cobra, pode entrar um bicho, você fica naquilo. Hoje não, hoje eu durmo num quarto, pode ter uma aranha? Pode, mas a chance é muito menor do que estar na floresta. A gente está na cidade hoje, tudo bem que tem violência, tem assalto, tem coisa que pode acontecer, mas é muito menos do que você estar andando numa floresta e poder ver um bicho e te atacar. Então é como se a gente estivesse vivendo hoje, ainda com uma programação que foi feita para a gente poder sobreviver num ambiente muito hostil, né? E isso fica ali reverberando na gente. Então eu falo que hoje o leão, né, o tigre, o leão, a onça, é o boleto que tem para pagar, é uma apresentação que você tem que fazer, é uma reunião que vai ter que fazer na empresa. Esses são vamos dizer assim, os atacantes, né? Só que o que acontece? A gente fica ali a todo momento com esse medo. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, porque senão eu vou embora. Se quiser complementar alguma coisa. Não, eu ia falar para você que geralmente as pessoas que têm mais essa forma de ser são pessoas ansiosas, né? O ansioso que já fica sofrendo antes é o que está mais habituado a ser pessimista, talvez, né? Não sei se isso é. Exato. E o problema é o seguinte, né? Isso, se a gente pensar no ponto de vista energético, a pessoa que fica ansiosa, fica com medo, ela vai estar fazendo o quê? Primeiro, ela vai estar deixando a vibração dela lá embaixo, né? Ela vai fazendo com que a vibração dela fique numa frequência que acaba co-criando aquilo, acaba a famosa profecia autorrealizável, né? Se ela fica pensando que vai dar errado, acaba dando errado, porque é como se inconscientemente ela acabasse fazendo com que desse errado, porque ela ficou pensando muito naquilo. Em contrapartida, se ela pensa positivo, não quer dizer, e aí é uma coisa muito importante, que acho que é legal a gente falar aqui, não quer dizer que o pensar positivo vai fazer com que a pessoa fique alienada e achar que tudo vai dar certo e nada pode dar errado, né? Não é isso, né? Porque algumas pessoas hoje confundem, né? Ah, mas a pessoa que é otimista é aquela pessoa lá da positividade tóxica. Não é isso, é a gente pensar positivo sim, né? Saber que tem desafios, se preparar para esses desafios, mas acreditar que vai dar certo. Então, pensar positivo tem muito a ver também com a fé, né? Tem muito a ver com a fé, porque por mais que você sabe, bom, tem coisa que vai ser desafiador. Por exemplo, vou dar um exemplo bem do meu dia a dia aqui, né? Eu moro aqui num lugar que é mato, né? Então tem estrada de terra. A estrada, quando chove, fica meio ruim. O meu carro não é um Jeep, é um carro de passeio. Então eu já sei, quando está chovendo muito, que eu vou, né, enfrentar um desafio ali, para poder passar por aquele lugar ali que a estrada vai estar ruim. Mas uma coisa eu ficar só pensando, meu Deus, o carro vai atolar, eu não vou conseguir passar com o carro. E eu falar, tem um desafio ali, então eu sei que eu vou ter que dirigir direito, eu sei que eu vou ter que ter uma atenção muito maior, né? É até um exemplo que eu posso dar. Recentemente, eu fui buscar Sullivan num lugar, eu coloquei no Waze, e ele me deu um caminho, estava à noite e chovendo, ele me deu um caminho numa estrada de terra muito desafiadora ali, muito louca aquela estrada, e eu ali, o que eu pensei? Bom, o que eu faço, né? Eu estou nessa situação, vai adiantar eu sentar e chorar, ou ficar pensando negativo e falar, o carro vai atolar que eu não vou conseguir sair, estou à noite num lugar que não tem... Não adiantaria, né? Então, pensar negativo ali não adiantaria. O que adiantou para mim? É falar, eu vou conseguir passar, mas o que eu fiz? Eu coloquei toda a minha atenção. Geralmente eu dirijo ouvindo um podcast, ouvindo alguma coisa, eu coloquei toda a minha atenção ali para poder passar por aquele desafio. Então é muito legal. Você se centrou, se acalmou e não entrou em desespero. Falou assim, não, eu vou resolver esse desafio, né? De um jeito ou de outro, né? Exatamente. Então, se o desafio aparece, eu falo, bom, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer aqui? Primeiro, acreditar que eu consigo. Porque se eu não acreditar que eu consigo, eu já paro ali. Eu falo, não vou conseguir passar por ali, eu vou parar porque vai ser ruim, não vou conseguir. Acredito que eu consigo, fiz o meu melhor e passei. E aí é muito legal que depois que eu passei, eu falei, tá vendo? Foi. E eu sempre falo também. Assim. Fácil. Foi, eu consegui, né? Falei, bom, tá aqui. E assim, me fortaleceu, ou seja, eu consegui dirigir melhor na parte da estrada. Eu sempre falo também o seguinte, né?
o universo, a espiritualidade, enfim, aquilo que a pessoa acredita, não vai mandar para a pessoa um desafio maior do que ela é capaz de resolver. Né? Eu falo isso até um paralelo, como você está numa academia e às vezes você tem ali um personal trainer que está te treinando e você vai empurrar ali um supino, né? Aquele que geralmente o pessoal faz ali para o peito, e você consegue levantar, por exemplo, 20 quilos de cada lado. Não vai ter um treinador, né, que está ali querendo te ajudar, que vai colocar 40 de cada lado. Porque se ele colocar 40 de cada lado, você não vai conseguir levantar, você vai se machucar e não tem sentido. Né? O que ele vai fazer? Mas o que ele vai fazer? Se você consegue levantar 20, ele vai colocar 25 e vai ser desafiador. E você vai achar que você não vai conseguir, mas no fundo você consegue. Então, se você pensar, não consigo, nunca vou conseguir levantar 25, você não vai conseguir. Agora, o que o treinador ali está falando? Não, você consegue, essa força está aí, e eu vou te mostrar, e ele põe o desafio. Então, se a gente pensar numa força maior, pode chamar de Deus, de universo, o grande arquiteto do universo, como você queira chamar, imagina que esse ser, né, que é o criador de tudo, vai querer mandar para você um desafio que você não consegue ultrapassar. Eu sempre falo que o desafio, às vezes, primeiro que envolve a gente encontrar uma força dentro da gente, e aí não adianta pensar negativo, porque se você pensa negativo, você fala, essa força não existe, desisto, vou cair, né? Vou ser esmagado por esse desafio. Se você fala, não, eu acredito que eu consigo, se isso veio para mim, eu posso resolver, você tem um caminho para poder achar essa força. Pode necessitar de ajuda, pode... Eu não sei, eu posso falar de astrologia aqui? Eu acho que vale a pena, não? Sim, eu só vou pedir para você um minutinho, e eu vou falar para você que eu tenho uma frase que eu não deixo de... Nunca esqueço. E que é bíblica, né? É orai e vigiai. Acho que você tem que enfrentar os desafios, orar e estar sempre atento. Acho que é isso que me veio à mente agora sobre isso que você está falando. Mas eu vou pedir para você um minutinho, a gente vai nos nossos comerciais. Não sai daí. Você também não sai daí, já voltamos já. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Quer matar sua sede com água de qualidade? Você encontra aqui um Oasis. Água leve, saborosa e refrescante. Entrega rápida com excelente atendimento. Bateu aquela sede? Ligue. Oasis. Rua Henrique Martarello, número 710, bairro Vila Brasil. WhatsApp 99393 1414. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.
volta aqui hoje recebendo o terapeuta holístico e astrólogo Amir Hamad. Estamos aqui hoje falando sobre pensamento positivo, sobre a importância do pensamento positivo. E o Amir, graças a Deus, o Amir vai dar uma solução para harmonizar tudo isso. Amir, vamos lá, você estava falando, você ia começar a falar para a gente sobre astrologia. Isso. Não é isso? Porque a astrologia ela é o estudo da vida, né? O estudo do ser humano. Então ela mostra muita coisa ali através dos símbolos. E nesse assunto, né, de pensar positivo, negativo, dos desafios que a gente tem que passar, da fé que a gente precisa para ultrapassar os desafios, tem dois planetas muito importantes, que inclusive eu sempre recomendo que você saiba aonde esses dois planetas estão passando no seu mapa. Né? Cada ano eles vão mudando, né? Um muda de signo a cada ano, o outro muda a cada 2 anos, são pontos importantes. Um é o Júpiter, que fala do otimismo. Júpiter é o planeta da expansão, da fé, ele é chamado na astrologia de grande benéfico, e olha que interessante, né? Desde a antiguidade se reconhece que o grande benéfico, o planeta grande benéfico, que traz bênçãos, ele é ligado ao otimismo, ele é ligado à fé. Ou seja, você tendo fé, você recebe as bênçãos. Né? Já tem outro planeta que ele era chamado de grande maléfico. Ele continua sendo chamado de grande maléfico, mas a gente começa a entender um pouquinho melhor todas as energias para não simplesmente colocar o planeta como algo ruim. Mas é o famoso Saturno. Muita gente já deve ter ouvido falar, tem o famoso retorno do Saturno a cada 28, 29 anos. Ele dá uma volta completa, revoluciona a vida das pessoas, geralmente. E Saturno, enquanto Júpiter é expansão, é crescimento, é otimismo, né? O Saturno ele é contração, né? Ele é lentidão. Ele é ligado ao pessimismo. O lado de sombra de Saturno é muito ligado ao pessimismo. E essas duas energias, elas têm um lugar no universo, elas têm um lugar dentro da gente. Elas têm que ser trabalhadas. Então o Júpiter ele é o acelerador, o Saturno é o freio. Né? A gente percebe que se a gente ficar só no Saturno, a nossa vida não anda e a gente simplesmente é esmagado por tudo que acontece na vida, pelos problemas, como a gente pode ver. Né? Se a gente tiver só Júpiter, a gente pode ser aquela pessoa que de repente aquilo lá só pensa positivo, mas de repente não olha para alguma coisa que tem que olhar e vencer um obstáculo. Então os dois juntos, os dois trabalhando juntos, eles funcionam numa sincronicidade muito boa, porque um acelerador, o outro é o freio. Então o Saturno, no positivo, ele faz com que a gente olhe sim para aquilo que pode dar errado, mas, primeiro, que a gente trabalhe para resolver aquele desafio, e ligando com o Júpiter, que a gente acredite, que a gente tenha fé, que a gente pode resolver aquele desafio. Então essas energias elas explicam muito, né? Saturno acaba sendo ligado também à sobrevivência. Então voltando aqui, né? Como a gente falou ali no primeiro bloco, o nosso cérebro ele é meio que programado, né? Fortemente ali para pensar aquela coisa, o chakra básico, né? Ligado à sobrevivência e com medo do ambiente, porque o ambiente ele pode ser hostil. Então a gente tem essa configuração muito forte. O nosso desafio como ser humano é o quê? É ultrapassar isso e ir mais para o córtex pré-frontal, para a parte da racionalidade, e poder pensar e poder refletir. Aliás, uma frase muito interessante, né, que vai falar do pensamento negativo também, mas enfim, é uma frase muito falada aí, que diz que o homem mais ser a nossa mente também pode pregar peça no sentido da gente ficar com medo, da gente ficar pensando em uma coisa que nem vai acontecer. Esse é uma coisa pra gente, né? Então, quando a gente treina para... Dá para você repetir essa frase? Você pode repetir essa frase que você falou, que deu uma cortadinha aqui? Sim. Eu não sei exatamente se a frase é assim, mas é assim, né? Eu sou um homem velho e eu tive muitas preocupações e muitos medos na vida. E descobri que 99% deles não aconteceram. Né? Porque mostra que muitas vezes o pensar negativo, o medo, a ansiedade, a coisa que a pessoa fica ali com uma preocupação muito grande, às vezes nem vai acontecer. Ela está criando na mente dela. Mas vai acontecer se ela ficar colocando energia naquilo. Né? Então a gente tem sim um desafio de... O negativo ele está ali. Né? Ele já está pré-programado, ele já está ali meio que preso na gente, por isso que hoje em dia a gente sabe, né? Ansiedade está lá em cima, né? Depressão está lá em cima também. O ser humano está com questões mentais muito fortes para serem trabalhadas e a gente tem que ultrapassar isso. E aí você pode falar, bom, não é tão fácil, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas
beleza, eu tenho que pensar positivo, mas eu não consigo, porque eu olho para o boleto que tenho que pagar, eu fico com medo. Eu vou andar na rua, eu fico com medo. Eu vou pensar numa coisa, eu não consigo ver um futuro bom para mim. Aí a gente tem alguns auxílios. Né? O primeiro que eu gostaria de falar para todo mundo é a meditação. Né? Então, se a pessoa tiver o hábito de meditar, primeiro porque ela calma o corpo dela, né? O corpo ele vai entrando no equilíbrio, né? E vale lembrar também, pegando esses dois livros que eu mostrei no primeiro bloco, os dois vão falar muito disso. Nosso corpo ele é um grande laboratório. Ele fabrica, né, a todo momento químicas no corpo. A gente chama de neurotransmissores, hormônios e assim por diante. Quem que é o grande maestro dessas químicas? É o cérebro. E quem é que coordena toda essa produção? Nosso pensamento e nossas emoções. Então, é uma coisa que é fato, é físico, é biológico. Se a pessoa está com medo, com preocupação, o cérebro vai fazer o quê? Vai descarregar na corrente sanguínea uma série de hormônios ligados a isso, como o cortisol, né, como coisas que vão fazer com que a pessoa fique naquele estado de luta ou fuga. Já se a pessoa ela tem ali um pensamento positivo, ela está feliz, está com emoções boas, o cérebro vai gerar hormônios e químicas relativos a isso, que vão fazer a felicidade, como serotonina, e aí a pessoa, endorfinas, ela vai ficar bem. Então, o grande maestro é o cérebro. Se a gente medita, a gente consegue chegar nesse equilíbrio, é muito importante. Exercício físico e principalmente conexão com a natureza é muito importante. Né? Se sentir seguro, aí é muito um trabalho do chakra básico mesmo, né, de você pisar no chão, se sentir enraizada, né, se sentir conectada. E eu gosto muito de ferramentas, porque eu trabalho com elas, né? São auxiliares da natureza. Um deles é o mundo dos cristais. E é muito interessante porque cada vez mais a ciência vai chegando, né? A própria ciência nossa, moderna, se você pesquisar, você vai ver que a ciência já reconhece sim que o cristal, tanto que a gente está falando aqui, né? Estamos usando computador, internet, um monte de equipamento eletrônico que tem silício, tem cristal dentro. Né, para poder fazer os impulsos elétricos e a armazenagem. E hoje os próprios cientistas sabem que o cristal ele armazena informação, ele amplifica, ele faz uma série de coisas. E para os povos antigos, eu trabalho com xamanismo também, tá até aqui a roda medicinal xamânica, né? Os cristais eles são chamados de polvo de pedra, eles são uma consciência. E o que é interessante dos cristais é que eles têm uma geometria sagrada dentro deles, né, que é uma ordem, é uma forma geométrica perfeita, ordenada. Então o cristal, ele é um ser que ele está ali, ele já completou o estado evolutivo dele. Ele chegou no máximo da evolução de cristal. A gente está chegando, está querendo evoluir para o ser humano. A gente ainda está, pode ver que grandes mestres e também hoje muitas pesquisas falam que o ser humano ainda está muito beirando o animal. Para chegar a ser humano mesmo, tem um chão ainda. Então um cristal que eu quero mostrar aqui, esse aqui é o citrino. Ele é muito bonito. O cristal, ele tem dentro dele um sistema que é chamado sistema cristalino, que é uma geometria sagrada, e ele tem muita estabilidade, ele traz muita ordem. Então nós, como seres humanos, né, a gente acorda de manhã e aí a gente vai dormir à noite. Nesse meio tempo a gente passou por milhares de emoções, muitos pensamentos. Né? Às vezes a pessoa ela acorda, ela está feliz, ela acordou feliz, otimista, aí ela vê uma notícia, ela já muda o estado dela. Aí ela já fica triste, com medo. Aí ela vai para o trabalho, aí encontra alguém, conversa, fica feliz. Aí ela vai para uma reunião, fica triste, fica com medo. As nossas emoções e o nosso pensamento ficam oscilando demais. Então, quando você utiliza um cristal, ele te traz a ordem. E esse cristal aqui, o citrino. Você leva no bolso? Como você usa? Então, a primeira coisa que eu gosto do cristal é a meditação. Você medita com cristal, né? Então você começa a entrar naquele estado sutil e começa a trocar energia com o cristal. Eu gosto muito, inclusive, de visualizar, porque isso acontece quando você entra no estado alterado de consciência, você vê essa troca energética acontecendo, mas quando você está com o cristal, você está trocando energia com ele, né? E a própria energia do cristal pode entrar no seu campo energético e equilibrar. Então a primeira coisa é você meditar e sentir essa energia, sentir essa troca. A outra coisa é sim, você pode utilizar no bolso, né? Com uma pedrinha enrolada dessa, você pode utilizar no bolso. Se você quiser e tiver como, você pode usar como um pingente, pode usar como um anel, pode usar de diversas formas. O que a gente pede é que o cristal esteja em contato com o seu corpo, perto do seu corpo, por quê? Porque ele vai estar tendo uma troca, né, energética com o seu campo áurico.
E aí, se você tem um cristal maior, como eu tenho vários aqui, né? Eu tenho esse citrino aqui, ele é maior, ele é um pouco mais escuro, ele é grandão, ele fica aqui na mesa comigo. Então eu estou aqui, ele está agindo, né? Ele está trocando uma energia comigo, e também só de eu olhar para ele é como se fosse uma âncora. Então você pode, por exemplo, com o cristal, como ele armazena informação, você fazer visualizações positivas, afirmações positivas, estar com ele em momentos de felicidade, de alegria, de calma, de tranquilidade, isso tudo vai se armazenando nele. E aí, o momento que você está com nervosismo, você está num momento de tensão ali, você pega o cristal, primeiramente ele já vai trocar energia com você, você olha para ele, está ancorado, você olhar para ele e receber uma energia de tranquilidade. Então o citrino, ele traz alegria, ele traz ali como se fosse o prana, ou a luz do sol. Ele é um cristal muito interessante para usar naqueles dias chuvosos, escuros, que a luz do sol faz muita falta também para nossa alegria, né? Pode perceber. É quando tá. Aqui ficou uma semana de chuva, 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 chuva. Eu já estava ficando meio assim, aí eu pegava o cristal, pegava o óleo essencial que eu vou indicar também daqui a pouquinho. Então, ele ajuda muito. E falando do óleo essencial, tem a aromaterapia. Aqui é litoterapia, cristaloterapia, né? A gente usa os cristais de forma terapêutica. E tem também a aromaterapia, e tem uma série de óleos essenciais que nos ajudam. Muitos óleos que trazem alegria são cítricos. E eu quero falar de um muito especial, que é a bergamota. Óleo essencial de bergamota, que combina muito bem, é uma combinação incrível, óleo essencial de bergamota com o citrino, porque traz aquele prana, traz aquela luz do sol. Vale lembrar que o sol ele traz vida, né? Ele é o responsável pela vida na Terra. E ele traz, segundo os hindus, segundo os chineses, o prana, o chi, que é a nossa energia de vida. Então, o bergamota você pode utilizar ele também. Você pode simplesmente abrir e sentir o cheiro, que é uma pena que a tecnologia ainda não permita que você sinta aí também, né? Mas você pode abrir e sentir o cheiro. Você pode, numa meditação rápida, eu gosto muito dos óleos essenciais porque eles também ensinam você que você pode meditar várias vezes ao dia, né, de forma mais rápida. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo ficar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Se você conseguir ficar 1 minuto, 2 minutos, que é mais ou menos o tempo que dura o cheiro de um óleo essencial, quando você pinga na mão, põe uma gotinha na mão, dá uma espalhada aí e vai inspirando. E o óleo essencial ele vai trazer moléculas específicas, uma química também, essa química interage com a química do nosso corpo e traz a gente para o bem-estar. Então, você pode utilizar o óleo essencial, né, pelo aroma mesmo, né, que é a aromaterapia, pode também fazer uma diluição, eu gosto de fazer alguns roll-ons, né, e aí você pode passar na pele, e quando você passa na pele, ele vai penetrar na corrente sanguínea e vai também para o corpo, mas principalmente em termos emocionais, é muito interessante a parte do aroma mesmo. Por quê? Só para a gente ir finalizando, né, quando você sente um aroma do óleo essencial, ele vai direto para o sistema límbico, aquele sistema que nos equilibra. Então, aquele sistema que tende a fazer a gente a pensar negativo, tende a gente a ficar com medo, tende a fazer a gente a se preocupar, né? Ele recebe diretamente o aroma do óleo essencial, as moléculas. Aqui no nariz tem neurônios olfativos. Quando você sente o aroma, esse neurônio ele traduz e manda as moléculas lá para trás para o sistema límbico e traz uma calma. Então, é muito interessante. Amir, porque eu queria saber assim, você por acaso, além de vocês têm aquele curso Sintonia do Amor, você dá algum curso de litoterapia ou de aromaterapia? Vocês dão algum curso ou você faz consultas para a pessoa? Vamos supor, eu quero saber o que eu devo usar, eu ligo para você, como é que você faz? Sim. Sim, eu dei um curso, eu dei um workshop de cristais, foi muito legal. Ele está gravado, quem quiser pode acessar ele, né? Pode. São 3 sábados que eu dei de gravação, né? Foi pelo Zoom, então tá tudo ali, onde eu falo, né? Tudo que você precisa saber sobre cristais, né? Por que eles funcionam, como que eles funcionam, o que é um cristal. Falei sobre os chakras, né? Sobre a importância do nosso corpo energético e dei o perfil lá, se eu não me engano, foram 23 ou 25 cristais, ou seja, dentre eles o citrino, para você saber exatamente como é que funciona. Tem esse que já está gravado e para o ano que vem eu já estou preparando, né, mais uma versão para deixar no Hotmart, né, também estou preparando ele. Para os óleos essenciais, eu estou criando um grupo no WhatsApp, né, então para quem tiver interesse nesse grupo do WhatsApp, eu vou falar sobre tudo isso de bem-estar, né, porque realmente foi muito sincrônico você me chamar. Eu vou deixar. Falo aqui ou deixo no... Fala agora, vai aparecer também, mas fala já.
Pode falar. O meu WhatsApp é 11 9 60 28 0002. Então é 11 9 60 28 0002. E eu estou muito nessa pegada por conta desses dois livros, eu reli eles agora, né? Tem até umas marcações aqui, porque eu estou fazendo algumas lives sobre eles. E você também então, faz mapa astral, né, isso. Amir? Você e faço mapa astral também. E aí a gente junta tudo, né? A gente junta tudo. Porque, por exemplo, se você está passando por um desafio, isso é fato, né? Às vezes você está passando por um desafio, esse cara, Saturno, né, que eu falei aqui, quando ele está numa conexão com algum planeta importante seu, a nossa tendência é ir para o negativo. Sim. E aí é aquela coisa, né? Ou a pessoa ela aprende a lidar com isso para poder ultrapassar esse desafio, ou ela fica sofrendo. Né? Então, eu mesmo estou nesse trânsito, né? Agora Saturno ele vai mudar de signo. Eu vou dar graças a Deus que ele vai sair de cima do meu Sol, né? Ele está em cima do meu Sol. Então ele trouxe, né, um certo peso. Eu estou aqui, tem um monte de óleo essencial, tem um monte de cristal, eu vou utilizando para me equilibrar. Mas aonde Saturno passa, ele tende a trazer um pouco disso que a gente falou. Um medo, né, uma preocupação, uma ansiedade, um bloqueio e uma tendência ao pensar negativo. Ao sentido de não vai dar certo, vai, a economia está ruim, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, não vou conseguir pagar o aluguel. A pessoa fica com aquilo. Então ela tem que primeiro aprender onde é que está Júpiter, porque o Júpiter ele traz um contrabalanceio disso, e usar recursos para poder ultrapassar e pegar o melhor de Saturno, porque acontece muito isso, né? Muitas vezes com Saturno vem o desafio dele, vem a lição dele, vem o lado dor dele, porque quando a gente ultrapassa o lado dor, a gente consegue pegar a luz dele, e aí o Saturno ele nos traz uma solidez. Né? Então, quando a gente olha o mapa astral, a gente vê tudo isso, né? Como é que está no mapa natal, nos trânsitos, toda essa parte, e eu já dou indicação de que olha que a pessoa pode utilizar, que cristal, algumas práticas e assim por diante. Puxa, Amir, super obrigada pela sua presença, mas eu tenho que, infelizmente, a gente tem que parar por aqui, né? Ficaria aqui horas aqui falando sobre esse assunto, que é muito gostoso. Então, eu agradeço muito. Você quer deixar alguma mensagem final? Bom, primeiramente, eu agradeço muito pelo convite. Como eu falei, foi uma sincronicidade muito interessante. Esse assunto eu tenho estudado muito, falado muito, e você chamou para o programa, eu falei, maravilhoso, quero compartilhar com muitas pessoas. Lembre-se que quando a gente fala aqui do pensar positivo, não coloque naquele sentido de, então tudo é maravilhoso. Não, a gente sabe que o universo ele tem a polaridade, a dualidade, tem um lado desafiador, mas a gente tem que pensar que a nossa meta é vibrar no positivo para que a gente possa ultrapassar o lado desafiador. Porque se a gente ficar preso no desafiador, a gente não passa por ele e a gente fica ali. Então, acho que esse programa tem que chegar para muita gente. Então, compartilhe aí com quem você sentir que precisa ouvir sobre isso, né? Precisa ter essas reflexões. A gente vai ter um 2023 aí com uma certa turbulência por algumas coisas que vai acontecer astrologicamente falando. Acho que todo mundo vai precisar dessas palavras, né? Então, gratidão pelo programa e por levar essas informações para muitas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, nós recebemos o astrólogo e terapeuta Amir Hamad. E agora a gente vai até os nossos comerciais e voltamos já já. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo.
volta e, lógico, não posso deixar de apresentar a nossa comidinha fit, que é surpresa, você vai ver agora, muito bem elaborada, para você aproveitar agora aqui nesses tempos de festa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Agora vamos à nossa deliciosa receita da rabanada de forno para este Natal. Você vai precisar de 4 fatias de pão integral, tiradas as bordas. E você vai fazer uma misturinha de leite vegetal da sua preferência, aqui no caso eu estou usando de coco, meia xícara de xilitol e uma colherzinha de chá de canela em pó. 2 ovos batidos e no finalzinho, quando já estiverem prontos, você vai passar na canela e no açúcar demerara para dar aquele toque especial de rabanada. Agora vamos à forma de fazer, vem comigo. Agora nós vamos começar a fazer a nossa receita. Aqui nós temos 4 fatias de pão integral, que eu comprei normal no supermercado, e você vai tirar as bordinhas dele, tá vendo? Ó. Aí feito isso, você pega uma fatia, aqui no leitinho tem leite vegetal, canela e xilitol, como eu te expliquei já. Então a gente mergulha aqui o pãozinho, isso, dá uma secadinha de leve. Peraí, deixa eu trazer aqui mais pertinho para não fazer sujeirinhas. E aí em seguida você passa no ovo, dá uma mergulhadinha, com muito cuidado porque o pão ele vai ficar muito molinho. Ó, dá uma escorridinha e já em seguida põe aqui na forma, ó. Pronto. E vamos fazer isso em cada fatia. Uma mergulhadinha, passa no ovo. Nesse ovo aqui não tem nada, tá? É só os ovos batidos. Dá uma secadinha de leve, já vai para forno. Isso nós vamos levar ao forno, certo? Vai ficar, gente, um estouro. Tá bem úmida a fatia. Vai ficar delicioso, porque o toque final, né, da canelinha com o açúcar demerara vai dar um toque todo especial. Falta só mais uma. E ó, vai ficar uma delícia para esse Natal e você não vai engordar. Você vai ficar elegante, como sempre. Pronto, agora nós vamos levar essas fatias ao forno. E agora está na hora de a gente provar essa deliciosa rabanada. Tá vendo por fora? Eu passei ele quando ele estava pronto. Eu passei no açúcar e na canela, no açúcar demerara. Se você não puder comer açúcar, porque por causa de diabetes ou por causa de achar que tem muita caloria, você pode usar o adoçante xilitol também. Fica delicioso. E olha, 25 minutos no forno a 180 graus. Se você achar que o seu forno aquece muito rápido, você deixa um pouco menos, vai olhando. Ai, gente, eu não vou resistir. Dá licença que eu vou comer minha rabanada. Deliciosa. Beijinho pra você. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo.
agora chegou aquele momento que você vai ter que empurrar os seus móveis para a gente poder praticar, fazer essa prática de yoga hoje. A gente vai fazer o guerreiro 1, 2, 3. Você vai fazer comigo, que vai trazer raiz, que vai trabalhar o nosso chakra de base, e também vamos fazer um pouquinho de meditação. Me acompanha, vamos lá. Vamos à nossa prática dos guerreiros 1, 2 e 3. Se posicione em pé, com os pés paralelos, voltados para frente, na mesma abertura do seu quadril, ou aproximadamente. Vamos observar a nossa respiração. Se você conseguir ficar bem em pé, de olhos fechados, pode fechar os olhos e perceber a respiração acontecer lá no seu abdômen. Menos movimento peitoral, mais movimento abdominal. Barriguinha estufa, enche de ar. Barriguinha vai para dentro, solta o ar. E você pode fazer isso várias vezes. Aqui eu vou fazer um pouco menos, seremos um pouco mais sucintos, para podermos completar a prática de uma forma harmoniosa e para que você não perca muito tempo na visualização. Então faça aí na sua casa mais tempo. Muito bem. Feito essa conexão com o teu corpo, essa percepção do estado mental, do estado do momento presente, do aqui e do agora, vamos nos preparar para fazer o guerreiro 1. Primeiro, sinta bem os seus pés no chão, observe a sua pisada, os pés espalhados no chão, aterrando suas pernas como se fossem raízes penetrando pelo centro da terra. Nos preparamos numa respiração, saudando o sol, inspirando e expirando, unindo as mãos no Anjali Mudra ou na postura do Namastê, como a gente faz sempre. 3 respirações, se expandindo e expirando, inalando e exalando. Muito bem. E agora podemos começar a nossa postura, guerreiro 1. Você escolhe, não precisa ser a direita, mas pode ser a direita ou a esquerda na frente, a direita atrás. A perna que está na frente voltada para frente, o pé a de trás voltada para fora. Os quadris, o quadril voltado para frente. A crista ilíaca, que é esse ossinho do seu quadril, voltado para frente. Você faz uma inspiração, levanta os teus braços, mãozinha Namastê, ou Anjali Mudra. Inspira novamente, aterrando os teus pés. A perna da frente flexionada, a perna de trás estendida, com uma leve abertura para fora, mais ou menos 45 graus. Faz a respiração, aterra cada vez mais essa postura. Sinta suas pernas fortes, como se fossem aterrando, como se fossem raízes entrando pela terra, como se você fosse uma árvore e as suas pernas a raiz. Muito bem, agora com o braço contrário à perna que está atrás, você segura a coxa, faz um pequeno alongamento, troca o braço, com a mesma mão da perna que está atrás, apoia na coxa, faz um outro com outro braço, outro alongamento. Vamos fazer o guerreiro humilde, colocando as mãos para trás, entrelaçando os dedinhos. Se possível for, estenda os cotovelos. Se não for possível, você não precisa fazer se você não quiser essa postura, tá? Porque ela requer equilíbrio. Pode fazer numa amplitude menor, pode fazer menos tempo. Está feita e você repete o mesmo exercício do outro lado, a mesma postura. Agora vamos ao guerreiro 2. Afaste bem as pernas, na amplitude que for possível para você. Abre a ponta de um dos pés. Aqui a gente abre a perna direita, abre a pontinha do pé direito em direção ao joelho e flexiona seu joelho. Seu quadril voltado em direção à frente, a crista ilíaca está voltada à frente. O pé esquerdo voltado à frente também. Abra os braços, afastamento lateral. Relaxe os ombros, olhe, direcione os ombros na mesma linha. Relaxe os cotovelos, como se estivesse segurando alguma taça nos cotovelos. Isso, inspire. A sua perna esquerda está estendida, voltada para frente. Isso mesmo. A perna direita voltada para a lateral. Inspire e expire. Anjali Mudra.
Mais uma vez, lembre-se, as posturas do guerreiro são todas de aterramento, os seus pés firmes, pernas firmes, como se fossem raízes entrando no centro da terra. E a gente faz as variações com o nosso corpo. Se não for possível para você, você não precisa fazer essas variações, mas mantenha a postura das pernas. Lateral, depois vá para o outro lado, sem apoiar a mão em cima do joelho, tá? Ou é abaixo ou é acima do joelho, nunca em cima do seu joelho. Volte, respire e vamos dificultar um pouquinho mais, colocando a mão no chão. Mão direita no chão, mão esquerda para o teto. Você pode olhar para o teto ou para frente. Retorne, fique o tempo que for possível. Fique o tempo que for possível. Respire profundo. E agora faremos essa postura do outro lado, para que você entenda direitinho a postura do guerreiro 2. Muito bem. Afastamos, abrimos a perna esquerda para fora, pé direito para a direção do quadril voltado à frente. Relaxe os ombros, faça novamente uma inspiração no Anjali Mudra. Lembre-se que o joelho esquerdo está flexionado, o joelho direito está estendido, o joelho esquerdo levemente voltado para fora em direção ao pé. Algumas respirações do Anjali Mudra. Novamente incline a lateral, alongando todo o seu lado direito. Como se tivessem duas forças, uma puxando a cintura para baixo, outra a cintura para cima. Faça ao lado contrário, com o braço esquerdo para a direita. Respire, fique o tempo que for possível. Lembre-se de não apoiar em cima do joelho. Relaxe novamente, volte à postura. E o mais difícil, que é com a mão no chão, se isso for possível para você. Lembre-se que o nosso exercício ele é maior no aterramento. Então ele tem que ser mais intenso nas pernas, não tanto nos braços. Inspire novamente. Respire, permaneça nessa postura o tempo que for bom para você. E esse é o Guerreiro 2. E agora iremos executar o Guerreiro 3. Pés paralelos e vamos fazer reconhecimento do solo, espalhando bem a pisada e transferindo o peso de um lado para o outro. Você escolhe qual perna que você vai fazer primeiro. Lembre-se que nós temos sempre uma diferença de uma perna para a outra. O Guerreiro 3 é chamado também como um aviãozinho quando a gente trabalha com crianças, porque ele realmente parece um aviãozinho. Você tira o contato de um dos pés, olha fixo num ponto para se manter mais o equilíbrio. E conforme você vai sentindo mais firmeza no seu corpo, mais equilíbrio, você vai levantando mais os seus pés. Os seus braços ficam ao lado do corpo, ou, se você sentir que consegue, eleve os braços acima da cabeça. E mantenha o posicionamento o tempo que for possível, fixando o teu olhar num ponto. Volte, descanse um pouquinho. Vamos agora executar para o outro lado o mesmo exercício. Faça uma leve flexão no joelho que fica de apoio. Levemente, vá fazendo primeiro o mais simples. Apenas perca o contato do chão. E se você sentir que dá, suba um pouquinho mais e nivele cabeça, quadril e pé. A variação do braço também pode ser aberto aos laterais, feito um aviãozinho, bem junto ao corpo ou acima da cabeça. Permaneça, respire, fixe o olhar. Fique o tempo que for possível para se manter o equilíbrio. Lembre-se, não precisa ser tão alto, pode ser mais baixo, será a mesma postura. Guerreiro 3. Muito bem, nota 10 para você. E agora vamos nos preparar para a nossa meditação. Seremos breves, será uma meditação bem curtinha. Você aí em casa consegue fazer mais tempo. Então, primeiro se posicione sentado, ou no chão, em um tapetinho, ou numa cadeira. Levante os braços, inspire profundamente, preparando o teu corpo para essa conexão
com o teu eu superior, com a tua parte mais delicada, com o teu eu superior. Prepare teu corpo, relaxando os ombros. Você pode apoiar as mãos no colo ou nos joelhos. Relaxa os cotovelos, fecha os teus olhos, deixa o teu semblante leve. Observe a sua respiração mais abdominal, mais no baixo ventre. Inspire e expire. Inale e exale. Barriguinha estufa na inspiração, barriguinha contrai na expiração. Faça isso um tempo maior, se você puder. Relaxa os teus ombros, descontrai o teu rosto, descontrai os seus cotovelos. Relaxe suas mãos. Respire, observe o seu corpo. Fique bem confortável na sua posição. E agora faremos um pequeno exercício respiratório que chama Hatha. Hatha. Ra, Sol, Ta, Lua. Nós fecharemos uma das narinas, expirando. Fecharemos a narina direita, expirando pela esquerda. Seria a Ta, seria a Lua. Lado esquerdo é o lado que acalma. A respiração repetidamente pelo lado esquerdo te acalma. A respiração feita pelos dois lados, ela te equilibra. Muito bem, repita algumas vezes. Aí em casa faça um tempo maior essa respiração. Lembre-se de estar numa postura boa, uma postura ereta, agradável. Solte e observe como fica a sua respiração com as duas narinas. Observe o movimento respiratório, abdominal. Observe o que muda. Esteja conectada com você. Observe o seu corpo. E agora faremos tapando a narina esquerda, observando a respiração pelo Ra, pela respiração do Sol, pela narina direita. Segure a narina esquerda e respire profundamente pela narina direita. Algumas vezes, repita profundamente, só pela sua narina direita. Isso traz mais energia. A respiração feita pelas duas narinas seria o equilíbrio. Pela narina esquerda seria calma e pela narina direita seria para ativar a tua energia, para te deixar mais esperta, mais desperta. Respire pelas duas narinas e observe. Respire fazendo um movimento respiratório. Expire, expire. Expire. Inspire profundamente e expire. Observe como você está, como está o posicionamento do teu corpo, a sensação que fica na sua respiração. E para finalizar, vamos relaxar o tronco à frente. Se você estiver na cadeira, da mesma forma, solte o teu corpo à frente. Se você estiver no chão, com as pernas cruzadas, solte o tronco à frente. Descanse a sua cabeça nas mãos. E tente perceber a respiração mais nas costas, mais na região lombar, dando espaço para essa respiração acontecer posterior. Fique o tempo que for bom para você, retorne lentamente. Continue a observar a sua respiração. Dê um sorriso interno. Muito obrigada. Namastê. Essa foi nossa meditação. Muito obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Muito tristinho de chegarmos ao final, mas tudo que começa tem que acabar, não é? E eu gostaria de deixar para você aqui uma mensagem de otimismo mesmo, uma mensagem de trazer fé, amor para você, ter sempre bons pensamentos, sempre ver o lado bom das coisas, né? Como o Amir falou, também não é aquela questão de ser totalmente otimista, ser realista, racional, mas sempre estar vendo as coisas de uma forma mais positiva, né? Então isso é muito importante para a nossa vida andar, para que a gente seja mais bonito por dentro e por fora e para que a gente consiga realizar os nossos objetivos. E aproveitando essa mensagem que eu deixo para você, eu queria te deixar um Feliz Natal, um ano novo cheio de amor, cheio de realizações. E queria dizer para você que a nossa programação para o ano que vem vai estar super bacana, vai estar incrível e eu vou estar esperando você. Compartilha.
e vai me trazer muita alegria. Um beijo muito grande e agora eu vou sair voando! Adeus! A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo.